Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite quem já está chegando no chat, o chat já está bombando aqui, né? Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos, né? Beleza, Gabriel Silva, né? Boa noite, obrigado. Quem já está no chat, quem vai propagar. Ainda dá tempo de fazer o joinha, pessoal. Dá tempo? Não, está começando agora, tá? Inscreve no nosso canal, pessoal. Vamos propagar, é nossa missão. A missão não é só de Zé Celso e nem só dos nossos parceiros do canal, é de todos nós. Todas as pessoas que estão chegando até o canal, que estão vendo nossa live, que está participando de uma maneira ou de outra do treinamento, nós temos uma missão junto, ok? É um compromisso junto, tá? Beleza, pessoal? Muito bom. Quem já está no canal, já está na frequência da energia Cristo, também está nos ajudando, né, expandir essa frequência da energia Cristo para toda a humanidade, né? Beleza? Hoje o assunto é com a Kátia, hoje o bate-papo hoje é com a Kátia, nossa parceira de quinta-feira. Olha que assunto bacana, pessoal, que ela escolheu para hoje. O respeito a todos os reinos, a seção da humanidade, né, pessoal? Olha que assunto bacana. Tem muitos assuntos novos aí. Beleza, pessoal? Então tá bom. Eu vou chamar. Vem para cá, Kátia. Olá, José Celso, boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E só melhorando, né? Com as novas energias que estão chegando aí, a gente só tende a melhorar. Nós continuamos nos treinando para passar informação, né? Para toda a live, né, Kátia? Porque o objetivo é esse, buscar, né, e repassar o que nós vamos receber, né? Não é muitas pessoas vão lá e buscam, mas não quer repassar, né? Muito importante propagar, pessoal, é muito importante, é uma missão muito boa, tá, para nós, e nós estamos muito felizes, tá, de ter coragem de abrir o canal, né? Coragem que não é fácil administrar o canal, tem o financeiro, tem às vezes as críticas, né? Pessoas que às vezes não concordam com a linha de pensamento da gente, tenta nos barrar, e você tem que passar por tudo isso aí como aprendizado, né? E agradecer todas as pessoas, né, que estão ou criticando, né, ou apoiando ou não, com apoio, elogiando ou criticando. Isso tudo faz parte, né, da evolução da humanidade. Quando o outro critica a gente, também a gente aprende. Puxa, será que eles têm razão ou não? Então, né, aí a gente vê por que o cara está criticando, né? A gente também tem que fazer uma análise, né, bater um papo com os colegas, né, trocar uma opinião, está falando isso e isso. Será que, né, a pessoa tem razão ou não? E por que ela está falando isso, né? Então, a gente tem que pesquisar, né? Nós somos pesquisadores. Então, nós estamos aqui para crescer junto com toda a linha de pensamento. Sim. Né, Kátia? Nosso canal está aqui, né? Com toda a linha de pensamento, né? Isso na prática, né? Exatamente. Se a pessoa está criticando, mas está fazendo alguma coisa, é até compreensível, né? Porque é o que estamos fazendo, tentando passar o conhecimento e propagando mesmo tudo que a gente recebe, que da nossa bagagem que já foi acumulada por eras e nessa própria vida atual, e também o conhecimento que a gente vai adquirindo com isso, porque quando a gente passa conhecimento e ensina aos outros, a gente muito aprende, né? Nós também aprendemos. Então, esse movimento, esse ritmo é que molda a nossa escala evolutiva. Porque parado ninguém evolui, ninguém faz nada. Deus é movimento, né, pessoal? Exatamente. Nada vai ficar parado. Me desculpa os evangélicos, falar que morreu, está lá dormindo eternamente. Eu falo com meu irmão que é ancião da congregação cristã, que eu tive uma passagem. Eu falo, o mundo tem milhões de anos. Será que está dormindo até hoje? Onde fica essa evolução do Criador? Está dormindo até hoje? Não, nada para no tempo, né? Sim, não é estático, né? O universo, o cosmos, tudo movimento. Então, nós temos que ir nos preparando. E para mim, pelo menos no meu caso, me dá uma agonia de saber de tantas coisas e de coisas que realmente estão acontecendo, que vão vir a acontecer, e não passar para o próximo.
eu não me Isso. sinto bem em paz, eu tenho que passar de alguma forma, claro, sem forçar a barra, né? Porque tem muita gente, muitas consciências que não estão ainda prontas para receberem certos tipos de informações. Mas aí a gente tem o canal no YouTube, porque ninguém é obrigado a acessar um vídeo. No nosso dia a dia, a gente tem que se resguardar um pouco, não pode sair falando e espalhando por aí, mas aqui é um local propício para isso, que acessa quem quiser, quem puder, ninguém é obrigado, né? Kátia, lá você nunca foi em DACA, né? DACA chega gente jovem demais, nova, né? Que não sabe nada sobre Imagina. conhecimento. Então lá fica muito limitado a falar certos assuntos, né? Você entendeu? Porque faz um nivelamento de energia, assim, todos os treinamentos os parceiros fazem um nivelamento. Mas a informação não pode ser passada, todas as informações, porque tem muita gente que está chegando agora e fica confuso, né? E no nosso canal é diferente. Quem já está na frequência entra no canal, né? Ou quem quer aprender, né, gostou do assunto, né, vai ter uma vez, né, e continua. Nosso canal, nós estamos chegando muita gente jovem, tá? Imagina. E essa juventude está vindo mesmo para a transformação, né? Para essa fase. E muitos, com a tecnologia e com tudo que a gente tem de mais atual, eles já estão chegando mais preparados. Algumas crianças estão chegando com algumas fitas de DNA e algumas habilidades já ativadas também, diferente de nós que somos mais antigos. Então, tudo é um processo, né, de transformação. E aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Então, é isso. Então, Kátia, vamos para o assunto da noite hoje? Vamos lá, né? Vamos começar então o assunto respeito a todos os reinos e a ascensão da humanidade. Eu vou começar falando o que a gente estava falando agora há pouquinho, eu e o Zé Celso, antes de começar a live, no nosso teste que a gente faz meia horinha antes, e nós ficamos conversando. E aí o tempo todo, né, a gente está sendo inspirado pela espiritualidade, pelos irmãozinhos das estrelas, nossos amigos extraterrestres estão em sintonia com o nosso trabalho e com o que a gente pensa e fala aqui. E aí ele foi intuído a falar e ele falou para mim, você lembra da última conversa que a gente teve com o Emanuel, no último acesso à tela mental, que ele falou algumas coisas, você lembra que a sua memória é boa, você lembra de bastante coisa, mas ele lembrou. Aí ele falou do anticristo, lembra que eu fiz a pergunta para ele sobre o anticristo, de quem é o anticristo? Você lembra o que ele respondeu? E aí eu vou introduzir o assunto de hoje justamente com essa deixa que o nosso amigo aqui, Zé Celso, foi inspirado para me falar antes, né? Então, o que foi que o Emmanuel, Yeshua, Jesus, Sananda, não importa o nome, o que importa é a energia crística, o que importa é o que ele veio trazer. O que foi que ele respondeu sobre o anticristo? Ele respondeu o seguinte, que anticristo não é uma pessoa, não é um espírito, não é um ser específico. Anticristo é toda a energia contrária a essa energia crística, ao que quer interromper, o que quer ir contra essa energia crística, essa energia maravilhosa se estabelecer aqui no mundo, né? Então, tudo que vai contrário a isso, ao bem, à benevolência, ao amor, à harmonia, ao equilíbrio, a tudo que traz unicidade, paz, luz, é considerado o anticristo. Todo esse movimento, todos os seres, todos os lugares e tudo que é movimentado que vai contra essa energia. Mas o que é que acontece nesse momento que estamos vivendo de transição planetária? A energia crística está aos poucos se estabelecendo e ganhando terreno nesse mundo chamado planeta Terra. E tudo que vai de encontro, ou seja, tudo que for anticristo, não vai mais ressoar, não vai vibrar em ressonância com a energia crística. Então, não vai ter como sobreviver, né?
Com o tempo, a energia crística toda essa energia poderosa que vem chegando, ela vai tomando conta, porque quando a luz chega, ela vai iluminando, ela vai botando as trevas todas à tona, todas para serem vistas. E tudo que era obscuro, sujo, e tudo que foi implantado, muitas vezes até com a máscara, né, para parecer para a gente que é bom, tudo vai vindo à tona, tudo vai sendo aos poucos revelado. Vocês podem ver as ebulições que estão tendo e notícias que estão saindo em todos os campos aí, né? No meio artístico, tem umas notícias bombásticas. Vocês veem também as movimentações com a natureza, o desrespeito que está havendo com a natureza, as queimadas que de vez em sempre agora estão saindo aí, estão acontecendo. E muitas vezes esses fenômenos não são somente naturais ou cíclicos, são muitas vezes provocados, né? Então, esse desrespeito aos reinos, a todo tipo de vida, é considerado um movimento anticristo. Então, todas as pessoas que praticam atos contra o meio ambiente, contra a natureza, contra os animais, né? A natureza inclui o reino mineral, o reino vegetal. Todo mundo que de alguma forma pratica está sendo um anticristo. Está alimentando essa força negativa, contrária, de destruição, de atraso. Não é verdade? Concordam comigo? Então, como que nós podemos, a cada dia, nos mínimos detalhes, demonstrar esse respeito à natureza, ao meio ambiente, em mínimas coisas, no modo que você trata a natureza no seu dia a dia, que você faz descarte das suas coisas que você usa e tem que descartar, até dentro de casa mesmo. Na rua, quando você anda, quando você vai à natureza para ter um contato com a natureza, o modo que você se comporta, o modo que você trata as plantas, as árvores, o respeito que você tem, porque existem árvores, por exemplo, que elas têm séculos aqui, talvez algumas até são milenares. E aí você imagina a gente como espírito reencarnante no mundo desse, quer dizer que a gente vem, vive uma vida, aí desencarna, passa um tempo, a gente reencarna, e elas continuam aí, proporcionando muitas coisas, sombra para a gente, frutos, muitas coisas, uma infinidade. Se você pensar, tem vários fatores que contribuem assim para ela estar aqui com a gente, e ela está aí, tudo é Deus. Isso faz parte do todo, tudo tem consciência. As árvores, as plantas, né, que é o reino vegetal, o reino mineral, eles não têm um sistema nervoso na sua constituição física, não tem um sistema nervoso, um cérebro igual uma pessoa, igual um animal, como a gente tem também. Mas eles têm consciência. Eles são parte da criação. E precisam ser respeitados, porque é o ciclo da vida, é o ciclo natural da vida. Se nós estamos todos conectados e essa devastação que a gente está vendo aí continuar acontecendo, quem que vai ser prejudicado? Nós mesmos. Nós mesmos vamos ser prejudicados pelo egoísmo, pela ganância do ser humano. E aí o que é falado? E o que é estudado? É que o reino nominal é o ápice da evolução dos reinos nesse planeta, né? Não no universo, porque tem muito mais. Mas, se nós, quando somos introduzidos, né,
Viemos lá da fonte criadora. E aí nós passamos pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino elemental, que são os elementais da natureza, e em seguida nós somos preparados para encarnarmos no reino hominal. Se somos considerados o ápice dessa evolução, faz sentido para vocês nós considerados como o ápice da evolução, como temos uma consciência maior, não respeitarmos nenhum outro reino que achamos que são inferiores a nós e que, na verdade, não são? Não faz sentido, não tem lógica isso. Eu acho que hoje eu vim para dar bronca, né, Celso? Não, beleza. Gente, isso não faz o mínimo de sentido. O próprio homem, que é considerado uma consciência mais elevada e que tem um raciocínio e que, né, estuda e que deveria ser alguém para harmonizar os outros reinos, para poder viver em harmonia tanto com o seu semelhante, com o próximo, quanto os outros reinos, animais, por exemplo, que são nossos irmãozinhos menores, mas menores só quer dizer que eles são caçulas. São nossos irmãos que precisam do nosso respeito, da nossa consideração, para poder continuarem evoluindo também, que eles estão no processo evolutivo deles, de alguma forma. Então, eu vou relatar para vocês, que eu conto sempre aqui minhas experiências, eu vou relatar para vocês experiências que eu vivi justamente no tocante aos animais, ao reino animal, e que é muito pertinente eu abordar esse assunto aqui na live. Porque eu vivi experiências de desrespeito aos animais, tanto do lado físico, em acontecimentos aqui, na vida física, material, quanto do lado espiritual. Depois que eu comecei a me aprofundar na espiritualidade, que, como eu falo sempre aqui, eu participo de alguns grupos e realizei um tipo de trabalho com um desses grupos em que nós fomos socorrer animais, espíritos de animais. Bom, eu vou começar pelo acontecimento na materialidade, na fisicalidade, né? Uma das minhas profissões antigas foi ser comissária de bordo, né? Para quem não sabe, é aeromoça. Eu cheguei a voar, a viajar um tempo, e durante o nosso curso de comissária de bordo, nós fazemos alguns tipos de treinamentos práticos. E um desses treinamentos é para a gente saber como buscar socorro e como dar um suporte para os passageiros e para a nossa própria vida, se caso o avião venha cair, a gente sobreviver. Que assim, não tem quase probabilidade, mas pode acontecer. Então, tem kit de primeiros socorros no avião, nós aprendemos a manusear e a utilizar tudo, nós temos treinamento de combate ao fogo, nós temos treinamento de salvamento na selva e marinharia, que é também o salvamento no mar, caso a aeronave caia no mar. Então, tudo isso a gente treina. Hoje, se acontecer um incêndio qualquer, eu sei manusear um extintor, sei os tipos de fogo, qual o propício para um fogo, para outro, né? Porque existem tipos diferentes. E aí, no nosso treinamento da selva, eles nos levam, eu moro aqui no Rio de Janeiro, e eles nos levaram para fazer em Niterói, né? Que é uma cidade próxima, a gente tem que atravessar a ponte Rio-Niterói, e aí vamos fazer lá em Charitas. E lá em Charitas tem as cabines propícias para a gente, tem a simulação de fumaça, a gente entra no treinamento prático para fazermos o combate, para sabermos como temos que agir quando tem aquela fumaça densa que invade um ambiente, como que a gente tem que agir e orientar as pessoas. Então, no treinamento na selva, né, que tem uma floresta lá, tudo que a gente adentra e fazemos todo o treinamento, como faz resgate, como sobreviver na selva com os elementos naturais que tem lá.
antes de começar a adentrar na mata lá, a gente teve que fazer uma coisa que eu, assim, me chocou muito. Eu achei horrível. Talvez para algumas pessoas, né, que não liguem muito para os animais, deve ter achado até normal. Mas muita gente sentiu, claro. E aí nós tivemos que matar os animais que iríamos comer no final do treinamento. E aí eles levaram um coelho e uma galinha. E aí, quando a gente encontra, né, um animal na selva, a gente, para a sobrevivência ali, quem realmente come carne tem que caçar, né? Caçar, matar o animal para poder assar, se tiver como fazer fogo ou de alguma outra forma. E aí, a forma que o coelhinho foi morto, escolheram pessoas das equipes, formaram algumas equipes para andar separado na mata, e aí escolheram. Graças a Deus que não me escolheram, porque eu não sei se eu ia conseguir. E aí a forma que mataram ele foi muito traumatizante, porque pegaram as patinhas de trás, as posteriores, amarraram, penduraram no galho mais forte da árvore, pegaram um pedaço de toco, um pau grande, e o rapaz que foi escolhido para matar dava cacetada na cabeça dele. E não matou logo. Ele ficou gritando e ele bateu até se consumar. A galinha, né, que todos já são acostumados a matar as galinhas, os frangos para comerem, que a gente geralmente pega já pronta a bandeja no supermercado ou em qualquer lugar para comer, mas eles são mortos com requintes de crueldade muitas vezes. Eles sofrem. E eles têm alma. E eles sentem. E muitos sabem que vão morrer. Então, a galinha, outra pessoa que foi escolhida, foi pega, botou debaixo do braço e simplesmente torceu, né, o pescoço dela. E aí, depois de ver aquilo, eu passei um tempo em reflexão. Porque uma coisa é você chegar e ver a carne pronta no açougue. Quem não vê energia, quem não sente muito, não vê a parte espiritual, não vê o que acontece nos açougues, nos locais que vende carne, não vê o tipo de energia que tem ali, só vê a aparência da carne toda estática, esperando para ser comprada e preparada. Mas aí, depois daquilo ali, eu comecei a refletir muito, e depois de um tempo, há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou 12 anos, eu tentei deixar de vez de comer carne, só que eu fiz de uma forma muito abrupta. Eu falei não, com o que eu vi e com o que eu tenho visto, outras coisas de reportagens também que eu via, né, do tratamento com os animais. Eu tentei, mas não consegui, porque tudo acontece num processo. Muitas vezes, certos tipos de decisões dessa forma, a gente vai conseguir dando passos, um passo de cada vez, aos poucos, e a gente acaba conseguindo. Mas eu fiz de uma forma que não deu certo comigo. Por quê? Porque eu já sou magra, né? Eu tenho uma constituição de ter um corpo magro, e aí eu comecei a emagrecer demais, porque eu não consegui assim, substituir de vez na minha dieta o que suprisse as vitaminas que a carne me dava. E aí eu comecei a ficar anêmica, eu não fui a um médico, não me orientei legal, e aí eu continuei comendo. Mas depois de um tempo, eu tentei de novo. Só que dessa vez, eu tentei da forma certa, né? Correta. Fui substituindo a alimentação por alimentos que contivessem o ferro, a vitamina B12, por exemplo,
contém na carne. Quando não conseguia suprir na alimentação, por exemplo, hortaliças e verduras verdes escuras, né, que substituem bem isso, oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, esses tipos de alimentação que tem em casas de produtos naturais e tudo, a gente vai substituindo e consegue suprir energeticamente a nossa energia em si e as vitaminas e os nutrientes necessários, né, para a gente se manter saudável e equilibrado em todos os aspectos. Eu fui conseguindo substituir, e quando eu percebia alguns sintomas ou algum tipo de carência, eu começava a suplementar. E aí eu consegui me tornar vegetariana. Eu vi também um vídeo de uma criança, que aquilo ali deve estar ali encarnado um espírito elevadíssimo, uma criança pequena para comer na hora da refeição dela, a mãe colocando o prato para ela comer de frutos do mar, colocou o polvo cortado, e aí a criança perguntou, mas cadê a cabeça dele? Aí a mãe explicou, né, como que tinha ido parar o polvo no prato dela. E ela falou, não, mas são os animais, eu não vou comer. Eu vou comer o arroz, a batata, tudo que tem aqui, mas eu não quero. Então, depois disso, eu tive a experiência com a espiritualidade de ver esse quadro que acontece aqui na fisicalidade, na nossa vida material, como é que ocorre, que desencadeia depois do desligamento dos animais e que eles passam para o mundo espiritual quando desencarnam. Fomos a equipe lá, a gente doa nosso ectoplasma, né, que somente nós encarnados temos essa energia vital, e nós, por isso que eles precisam tanto, e são poucas pessoas que trabalham pela configuração do tanto de encarnados que temos, quase 9 bilhões, a porcentagem é muito pouca de pessoas que se dispõem a trabalhar doando ectoplasma e fazendo os trabalhos devidos na espiritualidade, para poder ajudar espíritos de animais, de crianças, de pessoas, de todo tipo de seres que chegam lá precisando, mortos por acidente, por doença, por todo tipo de trauma e de acontecimentos que acontecem para o desencarne de cada um. E nesse dia nós fomos trabalhar em equipe para receber e resgatar alguns animais de abate. E vimos o modo que eles chegam lá do outro lado. Então, nesse dia, eu ainda me alimentava de peixes, eu tinha deixado a carne vermelha, frango também, e as aves eu tinha conseguido deixar já, eu não comia mais. E aí, nesse dia, chegaram os espíritos dos animais de abate, nós ajudamos com o nosso ectoplasma, nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer, fomos até uma pirâmide frequencial com eles para ajuste quântico e para uma maior amplitude e auxílio à realização de todos os trabalhos que a gente tem que realizar lá. E aí lá eu me deparei com o espírito, é alma grupo, o peixe, né? Mas eu me deparei com o espírito. Depois desse dia que eu tive contato em si, com a energia e com o espírito do peixe, eu não consegui mais. E aos poucos fui deixando também de comer o peixe. E aí eu me vi nessa situação, eu não consigo mais. Não é que eu não quero por um capricho ou por qualquer outro tipo de motivo, é porque simplesmente o que eu vivenciei, tanto aqui na matéria quanto no lado espiritual, eu simplesmente não consigo. E para hoje estar aqui falando para vocês sobre isso, eu tive que trabalhar isso primeiramente em mim para poder falar. Porque jamais nós vamos poder falar abertamente e aconselhar as pessoas e a relatar algo em que a gente primeiro não seja exemplo disso. Nós, seres humanos, não somos ainda perfeitos. Nem tudo que eu vou falar 100% eu vou dar exemplo aqui. Mas o máximo que eu puder me esforçar
para primeiro o que eu recomendar para o meu próximo eu estiver fazendo, eu estiver inserindo na minha própria vida, é melhor. É mais legal, né? Faz mais sentido. Não se torna uma hipocrisia. Eu simplesmente falar, vamos amar os animais, e eu não ligar para o modo que eles são mortos, que eles são maltratados, para servir de alimento para mim, e chegar aqui e falar em respeito a eles. E, ao mesmo tempo, eu ganhei ainda um maior respeito para as pessoas que precisam continuar se alimentando dos animais. Porque jamais eu vou chegar aqui discriminando, criticando, apontando o dedo. Porque até bem pouco tempo eu também me alimentava. Mas eu estou percebendo para onde a humanidade está caminhando. A transição planetária, caminhando para um mundo de regeneração, ela vai caminhar para isso. E a harmonia da energia crística é uma harmonia muito mais ampla do que os seres humanos estão acostumados a ver, a sentir e a vivenciar. O respeito aos reinos vai muito mais além do que a gente está acostumado. Aí você vem e me pergunta assim, mas Kátia, por que na época de Yeshua, de Jesus, ele pescava homens e ele até ajudou na pescaria dos discípulos dele, né? Porque tem essas passagens no Evangelho. Justamente porque ele também respeitava o próximo, ele compreendia o estágio evolutivo que aqueles homens que ele estava pescando para trabalhar com ele se encontravam. E os peixes, eles têm uma consciência menor do que os outros animais. Mas eles também sentem dor. Eles também passam por esse processo. Então, ele ajudava, porque ele compreendia. Mas ele sabe, e nós sabemos, que isso, com o tempo, tem que acabar. Tem que ir aos poucos se suavizando, porque não tem como você elevar suas frequências e continuar sabendo que os animais sofrem traumas, são mortos de maneiras absurdas que muitos nem imaginam e continuar compactuando com isso. Isso não é estar inserido na energia crística. Então, a espiritualidade mais elevada, ela não é somente pautada no amorzinho, na forma amorosa de falar, em transmitir aquela paz, muita luz, zen, vamos meditar, vamos transmitir amor, paz e luz. Não. Ela também vem, muitas vezes, de forma incisiva, de forma em que alertar as pessoas, e tem que alertar as pessoas para as pessoas perceberem, acordarem coisas que ainda estão um tanto encobertas, e pessoas que muitas vezes até estão despertas até um certo ponto, mas que é preciso um certo chacoalhão para poder acordar para outro tipo de realidade, coisas que ainda estão um pouco encobertas, de coisas que ainda não estão na compreensão bem clara, né, para a pessoa alcançar. Então, são precisos esses acessos, esses tipos de manifestação, para fazer as pessoas enxergarem até que pontos nós podemos chegar, como nós podemos passar por esse processo. E se não conseguir fazer, não conseguir realizar de pronto, ninguém vai aqui, pelo menos da espiritualidade maior, julgar as pessoas por isso. Todos vão compreender o processo e o momento de cada um. Mas, ao mesmo tempo, para alcançar energias maiores, que, por exemplo, estão chegando energias ao planeta de 7ª e 8ª dimensões,
Esses tipos de energia estão mexendo conosco, em todos os sentidos, e cada um vai sentir de uma forma. Esses tipos de energia que vêm do Sol central e que vêm de outros lugares do cosmos e estão chegando até nós aqui no planeta Terra, eles vão nos transformando e aos poucos tocando cada um. Então nós temos que estar preparados ou tentando pelo menos nos preparar para todo esse processo, todo esse impacto que vamos sofrer, para ir nos transformando. Ah, Kátia, então quer dizer, você está dizendo que quem não deixar de comer carne não vai ascensionar, não vai passar para a próxima etapa evolutiva. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, naturalmente, esse processo de deixar que os animais estejam à nossa disposição vai acontecer. Tem que acontecer. Mas não é uma imposição e um pré-requisito para que um espírito, uma pessoa ascensione aqui ou passe para um próximo estágio evolutivo. Mas que eu estou expondo uma situação para vocês de vivências minhas e do que eu tenho acessado, estudado, pesquisado e tenho visto, em que esse processo já está em curso. E muitas pessoas já se tornaram vegetarianos, veganos, e que estão nesse processo. E algumas pessoas já estão refletindo e entrando nesse processo de modificação de hábitos para podermos chegar num outro nível. Né? E eu espero que vocês estejam compreendendo exatamente o que eu estou falando. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Um desses grupos, eu vou falar o nome, que eu participei e que eu fiz o trabalho, né? Que eu participei do trabalho com os animais de abate, com os espíritos dele, é a Egrégora Jardim das Flores, que realiza um trabalho fantástico, e que eles trabalham também com a medicina frequencial, que é a medicina da nova era, que junto aos terapeutas frequenciais, holísticos e quânticos é o novo movimento da medicina que vai aportar no planeta aos poucos, porque tudo também é um processo. Mas como já temos médicos e profissionais da área de saúde também trabalhando, né, nessa frequência, em considerar o lado energético e espiritual, muitos profissionais da medicina trabalham com suas habilidades psíquicas e mediúnicas nas intervenções cirúrgicas e no trato com seus pacientes, eles já se encontram em ressonância com esses trabalhos da medicina frequencial, quântica. Então, isso é um futuro inevitável, em que a gente já visualiza atualmente, hoje em dia, isso se estabelecendo. Então, é algo que todos têm que parar para refletir, para internalizar esse processo, para ir começando cada um a vendo como que é a sua parte, a sua contribuição nisso tudo, e como que podem começar a trabalhar em si as energias mais densas, para poder ir entrando em ressonância com o planeta Terra, com todos os reinos que devem ser respeitados. A Terra já foi muito maltratada e continua sendo maltratada. E todos que não ressoarem com a energia de harmonia a qual eu estou falando aqui, inevitavelmente vão ter que ser retirados carinhosamente, amorosamente, mas vão para locais onde suas energias e seus tipos de atitudes ressoam. Vão acabar indo para outros locais onde é comum realmente se maltratar um planeta ou o mundo em que vivem, porque o planeta Terra não é mais e não será uma plataforma, um palco para a vida do ser humano, para ele usar e abusar da forma que bem entender.
É um organismo vivo, que também tem alma, tem espírito, tem um sistema energético e precisa ser respeitado. Porque contribui para a harmonia da própria vida dos seres que aqui habitam. Vocês entendem essa relação, essa conexão, e de que, enquanto estamos no processo da nossa existência atual terrena, nós estamos conectados com o planeta, estamos conectados com toda a natureza e com todos os reinos e com os seres que aqui existem. Então, não tem como separar. A nova consciência traz unicidade. A separação em que fomos inseridos, essa consciência de separatividade, ela está começando a deixar de existir. Porque agora a consciência é outra, está se tornando mais elevada. Então, é nesse tipo de consciência que nós devemos adentrar. Se quisermos continuar, né? Evoluindo, vivendo aqui, participando de todo esse processo evolutivo. Não tem como nós... Só um minuto. Não tem como nós continuarmos existindo aqui e sendo instrumentos de destruição no pouco que nós fazemos, tá? Porque não são somente as grandes indústrias que agem de uma maneira macro que estão contaminando as águas, as florestas, o meio ambiente. Nós, da maneira micro, também contribuímos para toda a poluição, para tudo que vem acontecendo para devastar a vida nesse planeta. Porque a cada pequena atitude de cada um, nós formamos uma imensa corrente de atitudes de modo coletivo que pode contribuir para o bem ou para o mal da nossa própria vida, da nossa própria existência aqui. E o mal que nós contribuirmos para realizar aqui, para fazer, vão ficar para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos. E olha só que há encarnações atrás, se nós agirmos dessa forma, hoje nós reencarnamos e estamos pegando os resquícios da contaminação, de toda a poluição e de toda a degradação que foi feita atrás por nós mesmos. Entenderam a lógica, o raciocínio? De como é uma maneira burra de agir, é uma maneira estúpida de agir, contribuindo para tudo isso? Vocês desculpem a minha exaltação, mas quando chega nesse tipo de assunto, e principalmente irmãos como os vegetais, como os animais, que não conseguem se defender, eu tomo outros ares. Eu saio do meu padrão amorzinho, amorosa, e vou para esse outro padrão, de estar aqui falando dessa forma. Porque eles não têm muitos representantes por eles. E depois que eu recebi a canalização com toda a mensagem de Gaia, que é o espírito da Terra, eu consegui sentir o sentimento e a energia dela. Então, ali se potencializou isso mais forte ainda dentro de mim. Eu não conseguiria ficar calada, aguentando tudo isso. E não ter que passar para as pessoas. Entendeu? Então, esse é o recado de hoje que eu queria passar para vocês. Eu espero que todos que estão assistindo a live ao vivo reflitam um pouco mais em que suas pequenas atitudes do dia a dia podem contribuir para o todo e que se donos de grandes indústrias
ou pessoas influentes, governantes, políticos, seja quem for, né, que tem aquela sementinha de luz dentro de si, que não pense somente em manipulação, egoísmo, controle, ganância, em que reflitam sobre atitudes sustentáveis, em atitudes que venham a contribuir para a vida de todos, de uma forma geral. Não só os que estão presentes aqui ao vivo, mas também os que vão entrar depois, porque as lives ficam gravadas e vão ficar aí. Então é isso, essa é a mensagem. Se eu lembrar de mais alguma coisa até o final da live, eu vou falar. Então é isso, José Celso. Você falou tanta coisa, dá para fazer outra live, muitos assuntos, né? Quando você fala do mundo animal, das vidas vegetal, né? Tudo é vida, né? E tudo tem negativo e positivo. Dentro de nós temos bactéria positivo e negativo, um lutando, né? Não pode perder o equilíbrio. A positiva tem que estar sempre comandando, né? E assim também a luz, né? A luz tem que estar sempre vencendo, né? E também discutir, por exemplo, né? Às vezes as pessoas vegetarianas, né? Não comem carne, não comem carne do sangue, ele vê de morrer, né? Mas tudo é vida, né? Então é muito discutível tudo isso aí. E segundo os amiguinhos das estrelas, nós temos muita a necessidade de comer a carne vermelha, né? Cada ômega 3, né? Então tudo é discutível, né? Por isso que a gente tem que respeitar toda a linha de pensamento, né? E é muita coisa que nós podemos discutir. Por exemplo, o governo GO, né? Nós é gado dele, né? Para eles não tem sentimento, né? Para eles não tem sentimento, que nós estamos sentindo dor, estamos sofrendo, não tem sentimento, mas nós temos. Nós que estamos aqui, nós temos sentimento. Alguns parece que não tem, né? Mas tem o prazer e o sofrimento, não é isso? Mas aí, e agora? Agora chegou a hora de separar, né, o joio do trigo. Né? E agora é rápido, né? Você já vai para aquela frequência que você está gerando, você já vai enquadrar aonde que você está preparado. Chegou a hora, não vai ficar aqui não, como disse o Emanuel. A Terra está sendo preparada, o sistema Terra, né? O sistema Terra é um conjunto, né? Que gira em torno da Terra, é muita coisa, né? A gente fala sistema Terra, depois que nós somos pesquisados, a gente vê que é um sistema Terra que a Terra não gira, né? Não tem só o remeleixo, e os astros tudo giram em torno da Terra. Por isso a gente fala sistema Terra, tá? Então, aí eu estava falando, né? Sistema Terra, né? Eu falei sobre alimentação, né? Comer carne, né? Que tudo é vida, né? E eu também falei o domínio que tem a luz, sobre a escuridão, que a luz sempre vence, o positivo sempre vence, igual dentro de nós, né? Como eu falo, né, cara? Se as bactérias vão perder o controle, nós vamos a óbito, né? Ou então, se tomar um antibiótico, aí é mais complicado ainda, né? Está sempre complicando, né? Então, esse assunto é muito longo, eu não vou entrar mais nesse assunto, não, e vamos para o chat, né, Kátia, né? Vamos lá. Você consegue colocar ou eu leio assim mesmo? Vou começar. Ah, tá. Marcos. Boa noite, senhor Celso. O Marcos de novo. Assisti às lives dessa mulher. Achei que eu ia falar dessa mulher. Essa mulher que vos fala. Então, Marcos, ela é espírita? Não, Marcos, eu não sou espírita. Eu não tenho denominação religiosa. Gabriel Silva, boa noite. Boa noite, Gabriel. Ele de novo. Viram as notícias dos aparecimentos das naves? Com certeza. Está toda hora tendo notícia de naves, né? E eu acho que caminha para aparições mesmo. Footpill. Boa noite, contatados. Faltou o D ali, mas nós conseguimos entender. Boa noite, querido. Aí, corrigiu, contatados. Pergunta, vocês conseguem enxergar algum espírito? Responde. Aí você mesmo. Ah, é? Então,
Eu tive algumas aparições assim que eu consegui enxergar alguma coisa em penumbra muito rápida, mas eu não tenho o fenômeno da clarividência assim para ver mesmo, né? Eu vejo algumas coisas assim, eu não sei explicar o modo que eu percepciono. Não é uma visão clara, mas eu percepciono quando é sugestionado, e quando eu faço treinamento, por exemplo, com José Celso, quando eu faço os trabalhos com esses outros grupos, eu consigo visualizar algumas coisas, mas não sei explicar o modo que eu vejo. É uma forma única minha, que eu acho que cada um tem um modo específico dessas coisas, né? De acontecerem esses fenômenos. Mas enxergar espíritos claramente, isso aí não. Kátia, no nosso treinamento, nós trabalhamos com uma frequência muito acelerada, né? Nossa atividade. Então, a gente vê mais espírito em outras dimensões, já no segundo anel, por aí, né? Não é que nesse espírito está junto com a gente, não, tá? A gente não tem como entrar nessa frequência que nós geramos, né? E aí não é possível, né? Mas a gente só sabe a frequência que está tendo ali da energia deles, né? Aí a gente sabe, você espiritual. Sente, recebe na mente as informações, às vezes até ouve ou escuto, mas ver não. Isso. Ver claramente não. Gabriel Silva, você faz parte de alguma religião, Kátia? Não. Eu tenho outras lives eu falando sobre religiões. Eu fiz um tour, né, pelas religiões. Eu conheço praticamente muita coisa assim, muito. E foi muito bom, né? Por um lado, toda experiência é muito válida. E eu conheci bastante coisa, mas eu não tenho nenhum tipo de religião. Não tenho religiosidade, tenho uma espiritualidade. O misterioso aí, JR. Você falou que ia pesquisar sobre esse JF 152, U2, U22I, né? 2I no final, né? Você falou que... O nome dele é um código. Eu posso afirmar aqui que as investigações estão acirradas. Eu estou virando FBI. Eu estou investigando o caso, tá? Mais tarde, em outras lives, eu vou trazer algumas provas, alguns fatos aí, e a gente vai... Isso se ele quiser também, porque eu acho que ele não quer ser revelado, né? Ele falou então, que eu conheço ele, né? E eu conheço ele. Tá? Ele que eu conheço ele, tá? Nós conhecemos. Sim, pode deixar. Não, mas tá bom assim. É bom de vez em quando um mistério assim. Isso, continua misterioso, isso. Tá bom. Ele tá direto com nós aqui. Sabe quando ele entrou no nosso canal? Você não tá no canal ainda. Quando nós tivemos... Você tem mais de 2 meses aqui, né? Sim. Quando você veio, era no início daquele problema. Que momento que eu tive, o pessoal me julgaram, né? E nos colocaram áudio aí, vídeo aí, né? Falando que a gente está mentindo. Foi você que veio, né? Você veio e foi nessa época, não foi no canal? Você chegou ou já estava no canal quando isso aconteceu? Ele já estava, mas olha só, ele está na vibe daquela mensagem de Emmanuel que passou para a gente passar para as pessoas, que não importa muito os nomes, os títulos, o que importa é a energia, a sua assinatura energética, é vibrar na luz, no bem, né? E as mensagens em si, o conteúdo. Então, ele está fazendo jus a isso, não precisa revelar o nome, o título, seja o que for. Aí, o JF fala assim, boa noite a todos. Kátia, a mente é como uma pedra, que quando cair na água, vira muitas camadas, onde o centro é um mistério. É verdade. Tudo que a mente produz, ela causa realmente, ela emite ondas que viram frequências. E aí a nossa mente é poderosa, só que cada vez mais a nossa mente está recebendo toda essa frequência, as energias que estão chegando, que estão adentrando o planeta. Então, cada vez mais ela está se tornando potente. Então, é praticamente você pensou, criou. Então, vamos ter muito cuidado
com o que a gente pensa e como a gente conduz essa nossa mente, o nosso plano mental. Não é verdade? Porque é uma responsabilidade muito grande você controlar, você está administrando a tua mente, os teus pensamentos. Kátia, E o mistério continua. JR, obrigado, viu? A força que você está dando para nós. Muito bom. Pessoa, como foi bom o que aconteceu no nosso canal. Eu cresci muito. Como o Bilu falou, ele sabe o que está fazendo. Todos nós podemos crescer com os acontecimentos, quando há uma divergência. Ou quem teve ela também está crescendo também. Porque dá para também pesquisar se quem é formador de opinião tem que ter muito cuidado, gente, para não fazer o julgamento, você está prejudicando outros. Tá? Como nós aqui estava muita gente treinando com a gente, e hoje é que nós temos que eu treinava mais ou menos 20 pessoas por mês. Né? Hoje tem 4, 5, esse mês aumentou um pouquinho, passou para 7, treinando com a gente, olha para você ver, né? Mas olha como foi bom o lado positivo, eu vejo o lado positivo, não vai faltar nada para a gente, certo? Quem tá buscando, não falta nada, tá? É isso, tá tudo beleza. Como foi bom para mim, olha bem, eu estou fazendo essa live, nós estamos fazendo essa live aqui, eu que estou comandando, operando a live, olha se eu tinha essa capacidade antes, né? Eu estou colocando aqui ó, o chat para a Kátia ler, porque o Zé Celso, como ele tem dificuldade de falar algumas palavras, ele tem dificuldade também de ler também. É tudo junto, tá, pessoal? É um bloqueio que eu me programei, entendeu? Então, hoje eu sei por quê, tá ok? Então, ó, olha como foi bom de negativo e positivo. Por isso que o Bilu disse, né? Que a gente conversa com ele, né? Toda hora que a gente precisa de informação, o Bilu está aberto para conversar com a gente, tá? Olha você... Ele sabe o que está fazendo, né? Olha você superando as suas dificuldades e já está sabendo colocar o chat aqui, que você não conseguia. Outro dia mesmo eu não conseguia, né? Aqui, como foi difícil para nós também achar uma pessoa para ajudar no canal, porque o nosso amigo o Alisson deixou e não preparou o outro, né? Ele deixou, não quero mais, acabou. Fez o julgamento dele, porque o Palmeiras fez a live com o Bilu e ele não aceitou, né? Olha como foi bom para mim, você entendeu? Sim. Essa decisão dele, e eu agradeço tudo que ele fez pelo canal, tudo que ele fez, a decisão que ele tomou, também eu cresci com a decisão que ele tomou, e eu entendo a decisão dele, você entendeu? Porque o cara tem a parte profissional. Com certeza. No nosso canal fica público. Então ele tem uma parte profissional dele é sobrevivência. A gente tem que entender também o outro lado. Concorda? Sim. O lado profissional que foi o Alex, eu entendo a situação dele, entendeu? Sim. Eu entendo todos também que faziam parte de parceiro do canal, que não aceitou também, não quero fazer parte do seu canal mais, não quero divulgar nada. Nós perdemos todas as pessoas que estavam divulgando, né, que estavam dando rendido para pagar o custo. Entendeu? E eu entendo todos, né? Então, sou profissional da 3D. Né? Nada é perda. Tudo contribui para o nosso bem. E o intuito de você ter feito o canal é grandioso, é sublime, é bom. Então, tudo que acontecer aqui, mesmo que parecer negativo, vai ser positivo, vai acabar contribuindo para o aprendizado, para tudo de bom que tiver, porque vai fluir, porque o seu intuito não é egoísta, não é ganancioso. Você vê que eu vivo as pessoas. Eu vivo e o Tiago, né? O Tiago fica mais na frequência baixa, né? Mas na hora que vai ajudar a gente aqui, a frequência dele se torna a frequência positiva e está equilibrado. Mas isso foi trabalhado. Olha quando o Tiago está aqui junto com a gente, ajudando a fazer a live. Sim. Olha como que está. As coisas têm que ser trabalhadas. Inclusive, todas as pessoas que estão chegando no canal, né? Nós estamos aprendendo junto, você e outros mais, né? Nós estamos ajustando essa frequência da energia crística, né, Kátia? Com certeza. Você já perguntou sobre o Tiago para ele, sobre outras coisas, e todos estão sendo olhados, trabalhados, né? Tem mais alguma mensagem aqui? Deixa eu ver, nós paramos aqui. Isso. Paramos no nosso amigo JF. Dite.
A Alessandra, eu sou, falou boa noite também. Boa noite, Alessandra. Agora a Edith Possebon. Boa noite, queridos irmãos. Cheguei atrasada, vou assistir do início depois. Isso aí, Edith, assiste, muito legal. Bom ter você aqui, e todos, né? Agora, parando aí, Edith, acho que o Alexandre não falou, não, né? Passou, não passou? Esse é o Alessandro. Eu li Alessandro. É, 99, Alessandro. eu sou o 99, ele está nos ajudando a propagar, tá? Um abraço para ele. Alessandro, eu sou 999. Aí, poderoso, hein? 999, boa noite. Muito obrigada por contribuir com o meu amigo aqui com o canal. Edith, eu já li. JF, de novo, tudo é energia. Realmente, tudo é energia. Até nossa matéria é energia mais condensada, né? Olha lá, o JF falando. É um participante ativo. Eu gostaria que chegasse o dia do JF se revelar, a gente fazer uma live relâmpago, surpresa. A revelação do JF, já pensou? Os amiguinhos falaram para nós, né? Vamos ver se nós não mudamos essa frequência. Até o final do ano, nós vamos entrevistar um deles aqui, né? No nosso canal ao vivo. Vamos ver se o pessoal vai descobrir quem é, tá? Vocês, mulheres, estão os 37 canais abertos, tá? Vocês vão pensar, vocês vão perceber. Vamos manifestar isso, vamos fazer um movimento. Então, o Bilu, no trabalho lá, lá no Egito, o Bilu vestiu igual o pessoal lá do Egito, com bijuteria, tudo, e ficou andando entre nós lá, entre o povo. Eu não estava lá, não, né? Entendeu? E ninguém descobriu que era o Bilu. Nós temos uma foto dele. Aí acho que tem mais, não, né? Acabou, né? Tem. Não, eu não li esse último. Você não leu, não? Não. José Celso, você me conhece? Se eu passar dicas sobre mim, não vai haver propósito. Ah, tá. Tá bom, então, valeu. Esse é que você não leu, né? É dito que você não leu essa parte, não leu? Sim. Boa noite, queridos irmãos. Cheguei atrasada, vou assistir do início depois. Assista do início, que a live tá legal, né? Kátia, o chat acho que terminou, né? Terminou. Agora, vamos para as considerações finais? Vamos para as considerações finais. Meus irmãos, queridos, amados do meu coração, tudo que eu tenho feito aqui é por amor. Tudo que eu tenho buscado na minha vida e o conhecimento que eu trago aqui vem do fundo da minha alma. Eu estou fazendo com muito prazer para trazer o pouquinho de conhecimento que eu tenho e eu estou pesquisando mais para trazer aqui. Então, vamos refletir sobre a live de hoje, né, pelo respeito cada vez maior que nós podemos ter pelos reinos, por todos os reinos. E que, consequentemente, a ascensão da humanidade ela também depende disso. É um dos fatores primordiais que vai contribuir para a nossa ascensão, para a evolução de uma forma geral, para a ascensão coletiva da humanidade do planeta Terra, tá bom? Fiquem todos com Deus Pai e Mãe. Agradeço muito por mais uma vez poder fazer parte dessas lives aqui no canal Tecnologia da Mente. Gratidão, José Celso, pelo convite novamente. E quero dizer que estamos juntos nessa. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, amanhã às 19 horas, o Zé Celso vai colocar o áudio do Roberto sobre os 144 mil sobre o reino, tá? Isso é muito importante nós saber que nós construímos esse reino, esse sistema Terra, tá? E nós destruímos, tá? E nós temos que reconstruir tudo que nós deixamos destruir, né?
Então, nós temos essa tecnologia, é a tecnologia da mente. Exatamente. Olha só que os assuntos se conectam, se encaixam. Se ele vai falar sobre isso, é exatamente sobre isso que a gente está falando hoje. Que Pois é, mas nós destruímos e temos que reconstruir aos poucos, né? Pois é, mas o negócio é complexo, é um assunto que nós temos que debater esse lado do reino, do 144 mil, muitas, direto, tá? Faz parte da nossa história e nós sabemos que são nós. Que nós destruímos isso aqui, estamos destruindo ainda, se a Terra está em fogo, foi nós que fizemos isso aí acontecer. Nós dimensional, hein? Mas presta atenção, ao mesmo tempo que é complexo, pode se tornar muito simples se cada um realmente quiser e se dedicar para isso, se tiver a intenção de melhorar e de recuperar, né, toda a destruição, tá bom? Então é isso. Pessoal, beleza, Kátia. Pessoal, quem está organizando nosso canal é o Wendel, tá? Ele tem uma experiência, uma inteligência incrível, tá? Sabe tudo o que tem que fazer para gerar receita, tá? Então, nosso canal agora é o Wendel que está sendo responsável, tá? Beleza, estão vendo o visual, tá vendo a publicidade da nossa live, tá? Beleza? Então, agora nós temos um bom... Demorou, pessoal. Demorou para encontrar uma pessoa para administrar o canal nessa parte que eu não sou capaz, né? E o nosso líder, né, o Bilu diz, agora, Zé Celso, está na hora de gerar receita, ganhar, né? Nós dependemos, nós estamos na 3D, até agora nós estamos contando moedinha, está na hora de nós reverter isso aí, né, Cátia? E todos nós que estão aí, ó, vamos gerando essa energia da prosperidade para todos que estão nos acompanhando também, gerar essa energia da prosperidade que todos se, né, multipliquem, né? Tudo aquilo que as pessoas estão buscando, em tudo, né? Prosperidade é em tudo na vida, né? Não é só dinheiro, né? Tudo, né? Se você está buscando um conhecimento, né? E você está tendo resultado naquilo que você está buscando, né? Gera prosperidade. Né, a prosperidade é em todos os aspectos, né, da vida, né? Não é só falando de setor financeiro, é uma prosperidade em geral. E na hora certa, as pessoas certas vão aparecendo. E isso já está se configurando, né, na realidade. Então, bem-vindo, Wendel. Bom, pessoal, obrigado quem participou do chat, obrigado a Kátia, obrigado quem vai ver nossa live depois, a pessoa que está chegando agora, né? Eu já tomou seu banhozinho, ver nossa live, né? Uma belíssima live, pessoal, maravilha, né? Aí vocês vão ver que nós estamos crescendo, tá? Nós estamos buscando os profissionais para ajudar a parte técnica, tá? Para a gente não ter humilde interferência, né? na live, né? É isso, estão aprendendo. O resultado estão colhendo, né, Kátia? Sim. Beleza? Então, boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente. Gratidão. Até amanhã às 19 horas.